Vamos aceitar, amados filhos, por alguns instantes. Hoje nós estamos celebrando, então, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como o Padre disse no início dessa Santa Missa, duas colunas muito importantes para a Igreja. E somos chamados, então, a olhar essas duas personagens, essas duas figuras, e perceber algumas coisas que o próprio Deus quer falar no nosso coração. Primeiro, de um lado nós temos Pedro, que tinha como missão anunciar o Evangelho aos judeus. Vamos compreender os judeus como os nossos irmãos mais velhos, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que já são da casa, digamos assim. E Paulo tinha a missão de anunciar o Evangelho aos gentios, aos pagãos. Vamos entender como aqueles que estão longe, que ainda não conhecem a palavra de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus. Ambos tinham essas missões de anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo aos povos. Um para aqueles que já estão perto, São Pedro, para aqueles que já estavam próximos, para aqueles que já são da casa, e outro, Paulo, para anunciar aqueles que estavam distantes, aqueles que não tinham contato ainda com o cristianismo. Aqui a gente percebe o cuidado de Deus para com todos nós, o cuidado da igreja para com todos nós, o cuidado da igreja para com aqueles que já estão em casa, aqueles que já estão na igreja, digamos assim. A igreja se preocupa, a igreja zela, a igreja cuida de nós que já estamos na casa, nos anunciando o reino de Deus. Mas ela não cuida, ela não zela somente de nós, ela se preocupa também com aqueles que estão distantes da igreja, aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, aqueles que estão distantes da própria igreja. É bonito olhar essas duas figuras de Pedro e Paulo e ver o cuidado da própria igreja, o cuidado do próprio Deus para conosco, que já estamos na igreja, mas também para com aqueles que ainda não estão na igreja, que não estão no redil, que são do rebanho, mas ainda não estão com o rebanho. A segunda reflexão que nós somos chamados a refletir, olhando para a figura de Pedro e Paulo, é justamente a experiência que cada um deles tiveram com o próprio Senhor. Olhando para Pedro, nós percebemos que em um dado momento, ao ler o Evangelho, Jesus passa a ver Pedro e diz: olha, vem, segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. E aí então Pedro começa a segui-lo. Não vamos falar Pedro, vamos chamar Simão, porque antes de Jesus mudar o nome de Pedro, ele se chamava Simão. Então Simão começa a andar com Jesus, começa a escutar a Jesus, começa a escutar a sua palavra. Podemos dizer que Simão era colado com o Senhor, estava com o Senhor. Porém, esse estar com o Senhor não significa que Pedro tinha uma vida transformada ainda, que Pedro estava convertido. Nós precisamos muito refletir sobre essa realidade. O estar com o Senhor não quer dizer que nós já estamos salvos. O estar com o Senhor não significa que nós já estamos convertidos. Não é à toa que Pedro, na hora do pega para capar, nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus pregado na cruz, já na sua agonia, quem é que fica? Quem eram aqueles que estavam aos pés da cruz? Maria Madalena, Nossa Senhora e João. E cadê os outros? Não foram 12 que estavam com o Senhor? E Judas, que ficou colado com o Senhor durante 3 anos, mas o seu coração estava longe do Senhor. Ao perceber isso, nós entendemos que o Senhor nos chama, a nós que estamos na igreja, a nós que rezamos todos os dias, que estamos indo nas missas de domingo, que lemos a palavra, que nós também precisamos de conversão. Quantos dizem assim para o padre: padre, eu nunca fiz maldade, sou uma pessoa boa, eu não mexo com ninguém, eu cuido da minha vida, mas você precisa de conversão também. Todos nós precisamos. Estar com o Senhor não é sinal de ser salvos. Nós não estamos salvos. Nosso processo de salvação é uma vida toda. É um processo de conversão. Nós precisamos de conversão. Filhos, todos nós precisamos. E olha que quantos de nós já nos julgamos salvos, não? Que não precisamos de mudança de vida. Todos nós, enquanto estamos vivos, precisamos de mudança de vida.
Pedro é exemplo disso. Simão é exemplo disso. Por outro lado, nós temos Paulo. É interessante saber porque Paulo nunca viu Jesus. Vamos chamar Saulo, porque antes da sua conversão ele era Saulo. Saulo nunca tinha visto Jesus. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele odiava os cristãos, ele odiava o cristianismo. E um dia indo para Damasco, justamente para massacrar os cristãos, executar os cristãos, ele acaba encontrando com o Senhor. E acaba tendo a sua vida transformada. De perseguidor passa agora a ser perseguido. De denunciar o cristianismo, agora ele é anunciador do cristianismo. Ele que antes nunca tinha ouvido falar do Senhor, não andou com o Senhor, não estava colado com o Senhor, mas também precisava de conversão. Olha que bonito isso. Não é somente as pessoas lá fora que precisam de conversão, olhando para a figura de Paulo, mas também nós, que somos da igreja, que estamos colados com o Senhor, olhando para a figura de Pedro, também precisamos de conversão. Todos nós precisamos de conversão. E no diálogo de hoje, é interessante perceber, hoje é uma das poucas vezes que Simão dá um dentro, quando está conversando com o Senhor. Porque geralmente o Senhor fala uma coisa, aí Simão todo feliz, dá uma resposta e acaba levando uma chicotada de Jesus. Quase sempre, uma vez ou outra, Simão acertou. E com a graça do Espírito que o próprio Senhor vai dizer hoje, Simão acaba acertando. Só que Jesus deixa muito claro, isso não partiu de você não, viu? Veio do céu, você só acertou porque Deus que te revelou isso. E Deus então diz para Simão: Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo 18 do Evangelho de hoje tem 3 verdades muito importantes para nós cristãos católicos. A primeira, quando Jesus diz: Simão, filho de Jonas, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quando nós pegamos o texto original, Jesus ele utiliza a mesma palavra para dar um nome a Pedro e para dizer que sobre esse nome ele vai construir a sua igreja, que é Kéfas. Ele diz: tu és Kéfas, e sobre essa Kéfas edificarei a minha igreja. Kéfas significa pedra, significa rocha. Vamos traduzir isso para o português mais compreensível. Tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta pedra e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Quando eu pego esse texto original, eu consigo perceber com muita clareza que Jesus está dizendo que é sobre Pedro que ele iria edificar a sua igreja, que ele iria construir a sua igreja, que ele iria inaugurar a sua igreja. Kéfas, tu és Kéfas, tu és rocha, e sobre esta rocha e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Quando passa esse texto para o português, a gente acaba perdendo esse sentido real e literal do próprio texto, porque a gente já utiliza o masculino Pedro e o feminino pedra, mas Jesus não utilizou masculino e feminino, utilizou uma única palavra: Kéfas e Kéfas, pedra e pedra, rocha e rocha. Aí nós conseguimos entender que Jesus disse: olha, sobre você rocha, sobre você pedra, que eu vou edificar a minha igreja. A segunda verdade que esse texto vai nos dizer é: e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus poderia simplesmente ter dito: e sobre essa pedra edificarei a igreja. Mas Jesus sabia que nós iríamos fazer bagunça com a coisa, que 1500 anos depois viria Lutero para poder infernizar toda a igreja, bagunçar, e 2000 anos depois iriam ter milhares e milhares de igrejinhas querendo ser aquela que é a igreja de Jesus Cristo. E por isso ele deixa muito claro: minha igreja. Esse pronome possessivo faz toda a diferença no texto sagrado. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja do Papa Francisco,
não é a igreja do Edir Macedo, não é a igreja do E.R. Soares, é de Jesus Cristo, minha igreja. Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. É importante percebermos isso. Pedro foi o primeiro líder da igreja, foi o primeiro papa. E mais à frente o Senhor vai dizer para... É bonito porque a gente começa a fazer as ligações com as coisas. E bonito perceber que depois que Jesus coloca Pedro como aquele que vai... que ele mesmo instituir a igreja, ele diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não foi os outros apóstolos que Deus deu essa ordem. Foi para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas que estarão na minha igreja, que farão parte do meu rebanho. Jesus por 3 vezes manda Pedro apacentar o seu rebanho. E é bonito, ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Eu vou construir a minha igreja sobre você, a minha igreja, e você vai cuidar das minhas ovelhas, do meu rebanho. Simples assim, e ponto final. E o Senhor continua dizendo que e o poder do inferno não poderá vencê-la. Já temos aí mais de 2000 anos de história de igreja, né? E quantos ataques a igreja já sofreu e vem sofrendo, né? Quantas coisas ruins as pessoas criam em relação à igreja. E de fato a igreja, ela não foi, na história, não foi tão santa, mas porque ela é constituída por pecadores. Ela teve sim os seus erros, mas ela é santa por natureza, porque a sua cabeça é santa. Mas a palavra do Senhor é muito clara: as portas do inferno não prevalecerão. E aí vem querendo legalizar o aborto, e aí vem dizendo para a igreja aceitar o divórcio, e aí vem os homossexuais querendo casar na igreja, vem os homossexuais querendo batizar as crianças, sendo padrinho, madrinha e madrinha. E aí querem legalizar a pedofilia por parte dos pais. Os pais têm relações sexuais com seus filhos. E aí depois a gente olha para o mundo e pergunta: meu Deus, por que o mundo está assim? Será que é difícil achar a resposta? Acredito que não. Enquanto a Igreja Católica, filhos, entendamos muito isso, nós não estamos preocupados com quantidade. Nós não estamos preocupados se nós somos a maior religião do mundo. Nós não estamos preocupados se nós temos bilhões de católicos no mundo. Nós estamos preocupados com a verdade. Enquanto todas as outras igrejinhas, elas querem quantidade, mais fiéis, melhor, a Igreja Católica quer apresentar a verdade. E a nossa verdade é uma pessoa, e tem nome: Jesus Cristo. Simples assim. Nós precisamos ter muita consciência, filhos, de que a nossa igreja, a sua igreja, é a igreja de Jesus Cristo. A única fundada por Jesus Cristo. A única fundada por um homem sem pecados. Todas as outras surgiram primeiro por meio da desobediência. Eu não concordo com o pastor, então eu vou fundar a minha igreja. Geralmente é assim que nasce uma igreja. Geralmente é assim que nasce uma igreja. E desobediência sempre trouxe desgraça para o mundo. Lutero, que era padre, que era monge, beberrão, glutão, mulherengo, extremamente destoado daquilo que é o próprio de um padre, ou daquilo que a igreja exigia, se achou no direito de acusar a igreja. Eu quero sair da igreja porque essa igreja é pecadora. Lutero, olhe para o seu umbigo. E às vezes as pessoas dizem isso para nós, né? Eu já escutei falar isso: eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de hipocrisia, está cheia de gente pecadora, está cheia de gente que mente, gente que fofoca. Vem fazer parte dessa família você também. Nós somos assim. A igreja foi feita para pecadores, a igreja não foi feita para santos. Os santos estão no céu. Se você não é pecador, a igreja não foi feita para você. A igreja é sinal de salvação, é sacramento de salvação. E é justamente porque nós somos hipócritas, que nós somos mentirosos, nós somos fracos, nós somos pecadores, é que nós temos que ir na igreja, porque é na igreja que nós vamos melhorar. E imagina se a gente não tivesse ido na igreja, não. Como é que nós estávamos atolados? Como é que a nossa vida estaria? A gente sabe que a vida de casal
Os meninos que estão casados novos aqui, né? Então, tem quantos meses já? 4 meses, né? Com ótimas surpresas, né? Que o próprio casamento vem trazendo para vocês. Eles decidiram um dia casar. Mas eles poderiam, talvez, chegar para o padre e falar assim: padre, o senhor acha que nós temos que casar? O padre poderia dizer: olha, se eu fosse vocês, eu não casava não, porque o que tem de adultério, traição, safadagem no casamento não está escrito. Fica do jeito que vocês estão, é melhor. Eu poderia ter dito isso? Sim ou não? Sim ou não? Uai, gente, mas o padre ia mentir para eles se tivesse dito isso? Sim ou não? Os casamentos estão cheios de adultério hoje em dia? Sim ou não? Então por que eles casaram? Se está cheio de pecado. Exatamente. Não é porque todo mundo faz. Como a minha mãe dizia, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que eu devo fazer também. Existe uma bonita música da Colo de Deus, que eu não sei o nome da música, e não se preocupe, eu vou pedir vocês para cantarem, eu nem sei o nome dela, mas há uma frase da música que diz assim: seja a igreja que você quer ter, seja a igreja que você quer ver. Às vezes a gente exige dos matrimônios santos, mas você está tendo a sua vida matrimonial de forma santa? Eles podem fazer a diferença na vida matrimonial. Não é porque todo mundo trai, eles têm que trair. Não é porque todo mundo faz errado que eles vão ter que fazer errado. E não podem desistir do matrimônio. Imagina se as pessoas desistissem da vida matrimonial por causa dos pecados que provêm do próprio matrimônio, que tem dentro dos matrimônios. A mesma coisa na igreja. Por que às vezes a gente desiste da igreja por causa dos pecados dos outros? Você quer ter uma igreja santa? Seja santo. Você quer ter uma igreja boa? Seja bom. Se você quer ter uma igreja má, não venha à igreja. Porque aqui nós vamos encontrar a santidade, nós vamos encontrar a salvação. Seja a igreja que você quer ter, seja a igreja que você quer ver. E o padre termina. Uma vez perguntaram para o padre o que eu ia dizer, o que eu ia falar. Lembrei. Padre, eu acho que a igreja não é necessária. Já perguntaram isso para mim. Eu acho que a igreja não é importante, padre. Eu posso rezar em casa, não tem nenhum problema. Errado, por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus ia à igreja quando era pequeno. Jesus, Maria e José. Logicamente que não tinha nome de igreja, era sinagoga. Jesus, quando se perde de Jesus e Maria, ele foi encontrado aonde? Com 12 anos, no templo. Fazendo o quê? Pregando. A vida de Jesus, todos os sábados, Jesus estava na sinagoga. Todos os sábados, Jesus estava na igreja. E segundo, se a igreja não fosse importante, Jesus não teria instituído. Se a igreja não fosse necessária para a nossa salvação, a igreja não teria instituído. Ou melhor, Jesus não teria instituído a igreja. Por quê? Porque ela é importante. Por mais que digam que não, por mais que digam tantas coisas, a igreja é importante sim. E a igreja não está atrás de números. A igreja está atrás de almas pecadoras para apresentá-las à verdade, apresentá-las à salvação. Que por meio de São Pedro e São Paulo e de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós que somos pecadores, hipócritas, que somos mentirosos, possamos encontrar a verdade, possamos encontrar a salvação que está em uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Que o próprio Deus então convença o nosso coração das verdades do seu coração. Bom dia, queridos filhos, Deus abençoe a todos. Ontem, domingo, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo e também o dia do Papa. O exercício espiritual dessa semana, eu quero te convidar a assistir ou participar da Santa Missa todos os dias, começando hoje até a sexta-feira, e oferecer pelas intenções do Santo Padre, de modo especial para que o Espírito Santo dê força e sabedoria para ele nos governar a sua igreja. Combinado? Então, o exercício espiritual dessa semana, missa diária e oferecer pelas intenções do Santo Padre. Nos encontramos na próxima segunda-feira com mais um Homilia em sua vida. Deus abençoe a todos.